Boa noite. O programa Brasileiras.org discute hoje a crise do Partido dos Trabalhadores e o desafio para conquistar as novas gerações. Pesquisas internas do PT apontam que a rejeição à legenda em cidades do ABC Paulista, onde nasceu o partido, chegou a 75%. Na semana passada, a pesquisa divulgada pelo Ibope apontou que apenas 9% da população vê o governo da presidente Dilma como bom ou ótimo. Em 2010, ao deixar o governo, o índice de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu o recorde de 87%. Para analisar o atual momento do PT e do país, recebemos hoje o economista e presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Postman. E também contamos com a colaboração da jornalista Sara Kines, que vai escolher as perguntas encaminhadas através do portal brasileiras.org. Nessa primeira parte do programa, vamos discutir a crise atual do presidencialismo de coalizão. Boa noite, Márcio. Boa noite, a satisfação está contigo e todos que nos acompanham. Não, o prazer é nosso aqui. E como é que você vê esse momento político aí, essa dispersão política, esses entraves que se tem, um padrão de governabilidade que vigorou aí nas últimas décadas, que é o presidencialismo de coalizão? Bom, é um quadro bastante complexo de ser analisado. Eu viria inicialmente como um esgotamento do ciclo eleitoral e partidário que se constitui na saída da ditadura militar. Nós temos ciclos políticos e partidários, podemos falar do ciclo partidário durante o Império, que levou a um esgotamento daquele modelo bipartidário. Tivemos depois um outro modelo de partidos na República Velha, de 1889 a 1930, eram partidos regionais fundamentalmente. O Brasil não conseguia construir partidos de dimensão nacional, não obstante as tentativas do Partido Republicano. Vamos inaugurar um outro ciclo partidário de 45 até o golpe de 64 e temos agora, eu diria assim, esse quadro de crise generalizada dos partidos políticos, né? Uma representação, uma representatividade e apoio popular muito constrangido a uma parcela muito pequena da população. Acredito que esse esgotamento do ciclo partidário tem a ver pelos limites com que a legislação que organizou o sistema partidário brasileiro na saída da ditadura estabeleceu. Né? Acho que o Golbery do Couto Silva foi um dos mestres em organizar um sistema partidário que não permite uma representação precisa da sociedade no nosso parlamento. Mas no caso lá ele tentou definir um bipartidarismo também, né? Hoje essa multiplicidade de partidos dispersou essa ideia ou pode ser um fator que vai permitir o aparecimento de outras forças? A base, a meu modo de ver, do regime democrático é a existência de partidos que competem, não é? E que tenham representatividade. Tá. Se nós olharmos o resultado da eleição de 2014, ela produz resultados muito estranhos, né? Vamos lembrar que o Brasil é constituído por 86% da sua população vivendo nas cidades. No entanto, a maior bancada eleita no parlamento é constituída de ruralistas. Tá. Então é estranho, porque um país urbano, com uma pauta urbana, elege maior parte do parlamento ruralista. Se você pegar, com base nas informações do IBGE, né, os empresários, por exemplo, representam menos de 4% do total da ocupação brasileira. No entanto, segundo a declaração dos nossos parlamentares, eleita em 2014, cerca de 49% dos parlamentares são empresários. Então, a meu modo de ver, há uma certa desconexão entre a representação do país eleita democraticamente e a cara do Brasil. Podíamos falar aqui das relações da representação feminina, da representação dos negros, dos jovens, né? Então, há uma dessintonia nessa representação e ela deriva da forma com que hoje os partidos funcionam e, sobretudo, da forma com que as eleições são realizadas, que não há essa conexão, por exemplo, entre a eleição do Executivo e do Legislativo. A eleição do Executivo não permite formar maioria imediata. Quer dizer, o programa constituído nas eleições democraticamente vencedor dificilmente será implementado porque o partido, ou a frente de partidos que venceu aquele programa não tem maioria no Congresso. E isso resulta nesse presidencialismo de coalizão. E do ponto de vista de reforma política, o que teria que ser feito para impedir essa dispersão, essa dissintonia? Bem, há alternativas olhando a experiência de outros países, não é? Que, na verdade, garantiria ao voto no Executivo uma ligação direta com a representação no Parlamento. E isso, por não existir, não é? Nós temos praticamente um modelo do centrão
que é a ideia do presidencialismo de coalizão, que você tem um centro independente de partidos e que dá sustentação ao presidente eleito, não é? Naquela perspectiva cristã, não é? Do São Francisco, não é? É dando que se recebe. Então você vai tendo, na verdade, dois presidentes, ao meu modo de ver, tentaram romper com a perspectiva do centrão ou do presidencialismo de coalizão. O primeiro foi o presidente Collor e, na verdade, ele se isolou e terminou perdendo o mandato. A segunda experiência foi a do presidente Lula, no seu primeiro mandato, que também tentou construir uma maioria na Câmara independente dessa perspectiva do centrão. E isso gerou o mensalão. E depois de lá, na verdade, nós continuamos com o centrão cada vez mais importante nessas administrações. E o que levou o centrão a pegar a rédea nos dentes aí e a mostrar, tentar se sobrepor ao próprio poder da presidência? Bom, eu vejo justamente pelo fato do tipo de competição entre os partidos, porque os partidos têm um monopólio na eleição, né? Ninguém pode ser candidato avulso, tem que estar afiliado a algum partido. Mas esse compromisso do representante do parlamento com o partido, ele na verdade desaparece a partir das eleições. Às vezes não tem um sistema de relações diretas de interesse com a área econômica ou com qualquer outras áreas, como é nos Estados Unidos na figura do lobista. Mas uma vez eleito, o parlamentar está aberto para poder encaminhar diferentes interesses do ponto de vista da expressão parlamentar. Márcio, e em relação ao PT? Quer dizer, o PT, quando a gente olha hoje essa dispersão de movimentos na internet, de alguma maneira se remete à origem do PT, que era aquele grande ônibus aí, onde os movimentos sociais, igreja, sindicatos, o pessoal que veio da luta do trabalho, todos cabiam lá e o PT conseguia, e o Lula fazia aquela mediação toda de todos aqueles interesses lá. Hoje, como é que você vê o PT? Ele perdeu aquela vitalidade? Pode recuperar aquela vitalidade? Bem, eu gosto muito de um artigo produzido por Florestan Fernandes, que foi deputado e um grande intelectual brasileiro, um artigo que ele escreve em 1991 a respeito das possibilidades do PT. E ele identificava duas possibilidades para o PT. Uma primeira possibilidade era, de certa maneira, dar continuidade àquilo que era o PT iniciado nos anos 80 como um partido de oposição, um partido sério, ético, um partido que conseguia fazer da sua expressão uma luta constante por vários direitos, mas como oposição. Então, na mesma linha que o Partido Comunista Italiano, que havia sido sempre um partido de oposição firme, mas nunca tinha chegado a ser governo, né? Pois não conseguia constituir uma maioria para viabilizar o seu processo eleitoral. Então, essa era uma possibilidade que o PT poderia continuar sendo nos anos 90, 2000, com um partido de oposição, mas jamais chegaria a governar o país. A outra possibilidade era justamente o PT vir a ser governo, que era o que permitiria a ele colocar em prática as suas ideias, o seu programa. Não é? Mas isso não o deixaria de contaminar dos vícios, né, que o processo eleitoral, que a democracia, de certa maneira, vai impondo. Então, inegavelmente, considerando o segundo mandato da presidenta Dilma, o PT será o partido mais longevo de toda a história partidária, não é? E de experiência de um programa, de certa maneira, constituído democraticamente. Não é? Agora, essa experiência do PT, ela vem se apresentando com contradições importantes. E eu não tenho condições de lhe dizer a capacidade suficiente do PT superar essas contradições. Nós tivemos uma contradição, apenas para chamar a atenção, no início dos anos 80, quando foi, por exemplo, a votação no colégio eleitoral. O PT foi um partido que não votou no colégio eleitoral, não consagrou, por exemplo, a vitória da chapa do Tancredo com Sarney. A Constituição? A Constituição também. Isso, na verdade, naquele momento foi muito mal visto pelos meios de comunicação, trouxe impacto, inclusive o PT tinha uma base parlamentar pequena e perdeu deputados na eleição pelo colégio, não é? Mas o passar do tempo lhe deu razão, vamos dizer assim, pois não, ele perdeu naquele momento, mas ganhou na sequência. Então nós estamos vivendo mais um momento de contradição dentro do PT, que é o apoio a determinadas medidas que não fazia parte da sua opção ideológica e de programas de implementação, não é? Mas há uma crença que essa contradição pode ser superada na medida em que o país reengate novamente um processo de recuperação da economia e constranja, na verdade, o movimento de descenso, que é o modo de ver, vem vindo desde 2013 em relação ao próprio governo e o PT. Agora, o modelo partidário nosso, ele é suficientemente democrático para permitir renovação, aparecimento de outras forças, disputas
aquelas disputas que ajudam a equilibrar os exageros do período anterior, ou ainda é muito autocrático? Eu diria que há do ponto de vista da experiência democrática que nós temos, talvez a experiência mais avançada, pois se nós pegarmos 45 a 64, era um regime democrático, mas na verdade nem todos os partidos poderiam operar. Né? O PCB, por exemplo, foi colocado na ilegalidade a partir de 47. Nós não temos essa situação, pelo menos até o presente momento. Então, é relativamente fácil construir um partido, né? O difícil é manter esse partido. Os partidos têm muitos filiados, de maneira geral, mas são filiados que não têm uma vida orgânica, não é? Então, há, a meu modo de ver, dificuldades de o partido se manter ao longo do tempo. Eu diria assim, o PT foi talvez um dos poucos partidos de esquerda e de importância significativa a ter um projeto que não se encerrava apenas nas eleições, né, dado a sua ligação orgânica. Mas me parece que, pelo menos a partir de 2013, alguns partidos de oposição passaram a ter uma vida orgânica para além do processo eleitoral. Tá. Né? Então, a meu modo de ver, essa mudança na oposição vem impondo derrotas ao próprio governo e também ao Partido dos Trabalhadores. Você fala partidos mais à esquerda? Ou não, partidos da oposição, para não dizer de direita ou de centro-direita. Eu não posso falar explicitamente do PSDB. Isso não é uma novidade, porque se nós pegarmos, por exemplo, a UDN se constituiu contra um partido democrático, um partido que acreditava nas eleições. Mas na medida em que o processo eleitoral não lhe dava condições de ascender, passou a ter um outro tipo de postura, inclusive dialogar com o autoritarismo. Você está... tá. Eu tinha entendido errado aí em relação a essas mudanças no PSDB. Eu diria, porque veja bem, o que acontecia até 2012 nas eleições, não é? O partido ou os partidos que ganhavam a eleição, não é, desmobilizava a sua máquina eleitoral e passava a constituir o governo e o seu programa de governo. A oposição perdia a eleição, aceitava o resultado eleitoral, desmobilizava a sua máquina e aguardava 6, 7 meses até analisar o que o novo governo ia fazer para daí fazer a oposição. O que nós observamos na eleição de 2014, não é? Só os partidos que venceram, no caso o PT e a frente de partidos, desmobilizaram a sua máquina. No entanto, a oposição continuou com a máquina aguerrida, não aceitou o resultado eleitoral, questiona o resultado eleitoral e vem fazendo, na verdade, uma oposição crescente, não aceitando, inclusive, o mandato eleito. Tem as suas razões, mas há uma mudança de postura, ao meu modo de ver, dos partidos de oposição, e o PT não conseguiu responder à altura a essa situação. E entramos numa fase de fragmentação, na composição do próprio governo da presidenta Dilma, não é? Na definição de quem seria a direção da Casa do Legislativo, no caso especialmente da Câmara. Se fragmentou e atuou sob a sua base com as políticas adotadas no início dos anos 90, do início do governo, me desculpe. Então nós temos aqui um partido que vence as eleições, mas se fragmenta e enfraquece, e os partidos de oposição que são derrotados se fortalecem mantendo uma prática eleitoral quase que permanente. E como é que você vê essa aliança dos partidos, mídia, polícia, Ministério Público e Judiciário em geral? O PT, de alguma forma, digamos, em relação ao Judiciário e aos instrumentos policiais, ele não foi excessivamente ingênuo. Eu estou dizendo o seguinte, você tinha essas acusações de boliviarismo, chavismo, esse negócio todo, quem conhece a trajetória do Lula e tudo, sabe que isso aí nunca fez parte do receituário. Mas parecia que ele queria mostrar um legalismo até ingênuo em relação ao executivo de países como os Estados Unidos, França, e acabou enfraquecendo numa frente aí que é crucial para a governabilidade, que é a questão, que é o Judiciário e Ministério Público e Sistema Policial. Por que ocorreu isso aí? Veja, eu acredito que não é apenas o que você está registrando em relação ao Ministério Público, à Polícia Federal. Eu acredito que isso, de certa maneira, é perceptível em todo o aparelho de Estado, que você tem as corporações assumindo e autonomizando cada vez mais a sua forma de atuação. Então, ao meu modo de ver, decorre do fato que nós saímos de uma ditadura militar sem termos feito uma reforma do Estado. Se nós pegarmos aquele documento fantástico que foi feito, o antigo MDB, que era o documento Esperança e Mudança, que foi a base, inclusive, da organização do PMDB nos anos 80, ali estava claro a necessidade de fazer uma reforma do Estado na transição da ditadura para a democracia.
Infelizmente, o PMDB não fez e os demais partidos, inclusive o PT, não conseguiram fazer uma reforma do Estado. Então, o que nós tivemos, de um lado, foi um ataque ao Estado autoritário através de políticas neoliberais que foram desconstituindo o Estado. E o que nós vamos ter a partir de 2003, com o presidente Lula e a presidenta Dilma, foi uma reconstituição do Estado, mas nas mesmas bases, tá certo? Em que deu um processo de elitização e autonomização das corporações. O que deveria ser feito para evitar essa autonomização? Se você olhar, a estrutura dos ministérios é praticamente a mesma. O Ministério da Fazenda tem a mesma quantidade de cargos e estrutura que tinha do governo do Fernando Henrique, o governo neoliberal. Então, obviamente, se você pegar, por exemplo, o governo do presidente Sarney, só a Secretaria de Política Econômica chegou a ter 120 estudiosos, especialistas que acompanhavam cada setor da atividade econômica. Não é? Veio o governo dos Fernandos, vamos dizer assim, e desconstitui o Ministério. Hoje a Secretaria de Política Econômica deve ter uma meia dúzia de pessoas técnicas que trabalham ali. E o governo do PT para cá não reconstituiu isso. Se você pegar a estrutura do Ministério da Educação, é praticamente a mesma. Mas não teve um período de contratações, de fortalecimento da burocracia pública aí? Então, houve um esvaziamento do número de funcionários públicos ao longo dos anos 90 e o que foi feito nos anos 2000 foi, de novo, preencher as mesmas estruturas. Ah, entendi. Tá certo? Você não tem, por exemplo, o governo federal, que eu conheço um pouco melhor. Você tem várias instituições voltadas para a formação, a escola da fazendária, a escola da administração pública do planejamento. Cada órgão, em geral, tem a sua escola, mas o governo federal não tem uma universidade corporativa, por exemplo, que seria um processo de formação permanente, então, valorização da mudança meritocracia. do Estado seria um processo de integração dos diversos ministérios em programas interministeriais, visão sistêmica, esse ponto? Não, dada a complexidade da administração pública, não é possível imaginar que você vai fazer mais com mais recursos, não é? Então, você precisa fazer mais com os recursos existentes. E nós temos muita ineficiência no Estado brasileiro. Isso precisaria, na verdade, de uma gestão matricial, que articulasse as várias áreas, né? Se você pega a área social, você tem vários ministérios que muitas vezes até competem entre si. Seria possível ter uma prática articulada, matricial, integrada, olhando o indivíduo na sua totalidade, mas não nas partes? Não posso olhar o indivíduo apenas porque ele é analfabeto ou tem uma baixa educação, ou porque ele tem problemas de saúde, ou porque não tem emprego. Na verdade, é o mesmo indivíduo. E o Estado não consegue atuar de forma articulada, integrada. Mas aquela fase de bonança aí, onde as reformas são mais fáceis de serem implementadas, por que não se avançou nisso? Bom, na verdade, as reformas que são feitas no Estado, sempre, em geral, olhando o Brasil, sempre foram feitas nos momentos de crise. Se você pegar os anos 30, por exemplo, que você constitui o Estado, no momento... Eu sempre brinco que o maior estadista brasileiro é o senhor Crise. Então, a reforma que avançou, por exemplo, foi no governo militar, no início do governo militar, não é? Já estava a estrutura do Estado brasileiro constituída em 30 com Getúlio, né, o DASP, por exemplo, criado em 37, já demonstra sinais de limitação e esgotamento nos anos 50, tanto que o Juscelino Kubitschek não é, monta os grupos executivos, ele faz o seu governo fora do governo, não é isso? Então já estava claro que precisaria uma reforma do Estado, mas ele não consegue fazer, tampouco faz o Jânio e o Jango, quem vai fazer é o regime militar. E ele reestrutura, cria administração indireta, não é? Nós tentamos uma tentativa de reforma ali nos anos 90, a criação das OS, alguma coisa, mas não avança muito e o governo do PT é um governo que entra no período assim, de maior prosperidade, de recuperação da atividade econômica, de políticas de distribuição de renda, etc. E a questão do Estado fica no segundo plano, a meu modo de ver, do ponto de vista da sua reestruturação. Aquela questão da criação do Conselho de Gestão no início do governo Dilma era para pegar processos específicos, não para ver de forma sistêmica o Estado. Mas tinha experiências na época. Eu conversei com o pessoal do planejamento lá, que queria, inclusive, usar a internet para a questão do plano plurianual, tentar estabelecer essa gestão matricial. Ou seja, tem uma inteligência interna que não é bem aproveitada, né? Não há dúvida, não há dúvida. Eu até entendi que quando o discurso da presidenta Dilma, apoiada no pronunciamento do ministro da Fazenda e do Planejamento, que não se trataria de um ajuste fiscal, mas, na verdade, da possibilidade de você melhorar o que não estava funcionando, não é? Então,
por exemplo, o caso do programa de seguro-desemprego, tem problemas, como é que melhora? Então, isso, a meu modo de ver, imaginei que nós abriríamos ali a possibilidade de fazer uma reforma do Estado, melhorando o que não está funcionando, tá certo? Descaracterizando ou decompondo o que não funciona. Então, percebi ali, mas ao que parece até o presente momento, 6 meses de governo, nós não conseguimos avançar numa reforma do Estado. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Sara Kines. Lembrando que o programa é ao vivo, você pode enviar sua pergunta através do portal brasilianas.org. Sara. A gente tem uma pergunta da Fátima Oliveira, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: como o PMDB atua e influencia essa crise política? E como o governo Dilma deveria lidar com as lideranças desse partido? O PMDB tem um papel muito importante, a meu modo de ver, na administração do Partido dos Trabalhadores, porque ele representa, na verdade, a meu modo de ver, o centro da política. Um dos equívocos que talvez João Goulart tenha cometido no início dos anos 60, foi perder o apoio do PSD, que era, digamos, um PMDB próprio daquela época. Se você perde o PSDB, se você perde o PMDB como perdeu o PSD, o Jango, você fica, na verdade, sem o centro e há uma polarização entre os extremos. Então, você tinha, no início dos anos 60, o PTB, uma proposta de reformas, reformas de base, lançava a reforma agrária, na parte da manhã, na parte da tarde, a UDN, junto com o PSB, lançava uma outra proposta que contradizia. Então, você paralisava o Congresso, e ao paralisar o Congresso, o país não tem um rumo. E isso nós não temos até o presente momento, porque essa articulação com vários partidos nos dá o bônus de poder ter iniciativa, lançar medidas, serem aprovadas ou não no Congresso, quer dizer, não há paralisia no Legislativo, mas evidentemente que além do bônus também tem o ônus. O ônus é carregar um partido que tem um formato muito estranho, na verdade, que você tem lideranças muito regionais, com interesses específicos, então é muito difícil fazer uma boa governança. Vamos para o primeiro intervalo de brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a crise no PT. Nesse segundo bloco, vamos tentar entender as várias correntes que existem dentro do PT e essa dispersão do discurso político com o advento das redes sociais. Qual a nova utopia a ser levantada? Ô Márcio, eu sei que é um desafio meio ingente aqui, mas quais são as diferenças programáticas entre as diversas correntes que disputam o PT? Bem, é importante talvez começar informando que a Constituição do Partido dos Trabalhadores se deu a partir da existência de diferentes vetores, que se integraram ali no início dos anos 80. Uma parte importante veio do movimento do operariado, do sindicalismo, ao qual inclusive o próprio Lula foi originário. Nós tivemos uma base importante que veio dos movimentos sociais, especialmente vinculados à igreja, às comunidades eclesiais de base, associações de bairro, e também tivemos uma parte importante que veio da intelectualidade, professores, pensadores. Então, isso, na verdade, constituiu a origem do PT, e a forma com que ele foi atuando, com uma crítica muito grande ao que havia de experiência de esquerda. Então, o PT se constituiu como um partido de grande debate interno, e da existência sempre do contraditório. E, de certa maneira, chamou atenção porque isso não fazia parte da liturgia política, que havia debates internos e oposições, e, enfim, dando uma ideia de desorganização do PT. Mas, com o passar do tempo, isso foi ficando claro que é uma prática de profundo debate e, aparentemente, descontrole do ponto de vista da formação de um programa, de uma ideologia. E então, as correntes que nós temos hoje, a meu modo de ver, são em número muito menor do que foram nos anos 80. Há uma certa convergência, há uma corrente maior que, de certa maneira, dá sustentação à direção do partido. E temos correntes com menor importância, mas que têm voz e voto no seu pronunciamento. Esse último congresso que tivemos agora, e que redigiu a Carta de Salvador, resultou de um debate interno muito intenso, oportuno, mas que, de certa maneira, convergiu para uma visão em que o partido ofereceu
realizando um congresso nos últimos 2 anos, realizou em 2014 e 2015, num momento político de grande dificuldade, mas o PT saiu unido, não obstante as visões internas que são distintas sobre o futuro do país, né? O PT, na verdade, é um partido que optou pelo socialismo, mas um socialismo democrático. E isso significa, na verdade, uma tensão muito grande do ponto de vista dos encaminhamentos. O que é o socialismo democrático? O papel da empresa privada qual que é? É um Estado indutor ou um Estado operador? O que é o socialismo democrático do PT? Então, bom, na perspectiva, eu diria, do socialismo, não é? Era justamente uma passagem para um capitalismo desenvolvido, né? As experiências de socialismo e de comunismo que nós tivemos, de maneira geral, ocorreu em países que não eram os países mais avançados do ponto de vista do capitalismo. Marx, inclusive, imaginava que o socialismo se daria na Inglaterra, na Alemanha, que eram os países mais avançados, isso na metade do século XIX. Não é? Mas as experiências que tivemos foi na Rússia, que não era um país avançado, e depois olhando as outras experiências. Então, eu diria, o socialismo é uma etapa necessária ainda de desenvolvimento do capitalismo, não é? Mas na medida que você vai moldando novas formas de gestão. Não é? Isso não significa, de certa maneira, a estatização de qualquer tipo de iniciativa, mas uma atuação do Estado em setores estratégicos para a promoção do desenvolvimento capitalista, porque se entende que o socialismo seria uma etapa posterior ao capitalismo. Mas ainda essa visão prevalece ainda dentro do PT? Não, eu diria que não há uma unicidade, há visões distintas, não é? Mas que a democracia ela vai viabilizar uma passagem para uma sociedade superior, que seria a sociedade socialista, mas é uma construção democrática, ela não é pelas armas, ela é pela luta das ideias e pela construção de maiorias. Mas em que seria um passo adiante do estado do bem-estar que vigorou na Europa até algum tempo atrás? O estado de bem-estar, meu modo de ver, é o que a social-democracia conseguiu fazer num capitalismo opulento, um capitalismo com crescimento bastante substancial, não é? Infelizmente, o estado de bem-estar vem se retraindo nesses países, pois não conseguem oferecer uma expansão econômica sustentável. Então, vamos pegar uma das críticas que se faz, digamos, até o modelo distributivista dos últimos anos. É que deixou a economia... Nos países ricos? Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Deixou a economia pouco competitiva pelo encarecimento dos salários, sem melhoria de câmbio, sem melhoria da produtividade das empresas. Então, como casar essa questão do distributivismo com a eficiência econômica? Bom, eu tenho uma visão assim, de longo prazo da situação da economia brasileira, né? Se a gente abstrair as personalidades, né, os presidentes, sejam qual for, dos últimos 35 anos, na verdade nós vamos ver um capitalismo combalido no Brasil. Um capitalismo que não consegue crescer sustentado no investimento. De 1981 para cá, pegando o período todo, sem olhar por cortes, mas o período todo é um período de baixíssimo dinamismo. Ele, olhando do ponto de vista histórico, é uma fase de descenso comparável ao período intermediário a outros ciclos que nós tivemos. O ciclo do café, o ciclo da borracha, o ciclo do ouro. A industrialização dos anos 30 aos anos 80, de certa maneira, foi um ciclo de expansão. Mas que veio por conta de uma crise cambial que obrigou o governo Vargas a impedir esse livre fluxo de capitais que impedia uma política cambial favorável. Getúlio Vargas constitui uma maioria política que lidera o país por 50 anos. Tá certo? Essa maioria política é criada, de certa maneira, pelos perdedores do liberalismo na República Velha. Isso. Tá certo? Então ele constitui uma maioria que, independente de governo ou da democracia, mas foi só a crise cambial que lhe deu coragem para estabelecer limites ao até 37 o governo do Getúlio também é titubeante. Ora está com os Estados Unidos, ora está com os alemães, ora apoia os integralistas, ora prende os tenentistas. Quer dizer, é um governo ali de formação de dificuldades, não é? A meu modo de ver, a crise da dívida de 81 e 83, ela desconstitui a maioria política criada em 30. E você vai, na verdade, dos anos 80 em diante, desconstruindo a burguesia industrial. Hoje, infelizmente, no Brasil não tem uma burguesia industrial. Então você não tem um ator relevante para puxar o desenvolvimento produtivo, mas aí não puxar foi uma o investimento. Falha. O PT, os sucessivos governos do PT montam aí esse processo de inclusão, criam um baita de um mercado interno que não existia antes, mas não houve o preço a se pagar, digamos, com a política cambial, com você não incentivar, não foi muito alto também? Bom,
que acontece que nós estamos há mais de 20 anos com uma política cambial desfavorável ao setor produtivo. Isso. Nós tínhamos uma indústria que representava quase 1/3 do PIB, estamos com uma indústria com apenas 10% do PIB. E se não modificar a política cambial, meu modo de ver, nós podemos entrar 2020 com a indústria representando 5% do PIB. Né? Então, agora, a questão fundamental é que não basta, a meu modo de ver, mudar a política cambial sem que você tenha atores relevantes para poder conduzir uma iniciativa do ponto de vista produtivo. Esses atores surgem quando você dá preço, Márcio. No capitalismo tardio é difícil você ter atores com capacidade de, na verdade, competir num âmbito global que nós estamos tendo hoje. Você sabe que quando o câmbio, em 2003, o câmbio foi para R$4, eu sei que é muito. Claro. Eu trouxe alguns empresários da região de Campinas que trabalhavam em equipamentos médicos. Eles estavam conseguindo desalojar coreanos em algumas licitações, porque tinha uma qualidade inferior, mas tinha um preço substancialmente inferior por conta do câmbio. Ou seja, se o câmbio não tivesse apreciado novamente, nas rodadas seguintes, seguiria o padrão coreano e chinês e a cada rodada ia aprimorando tecnologicamente. Exatamente. Então, digamos, o preço é um indutor muito forte de criação de grupos e de inovação também, né? O meu modo de ver é que nós, diferentemente dos asiáticos, né, fizemos as opções erradas. Na crise da dívida e nos anos 90. Então, nos anos 90 nós nos abrimos, que era importante uma abertura para acirrar a competição. Mas aí entramos mal e com a taxa de câmbio lá em cima você traz dinheiro para cá, mas é um capital especulativo, não é para investimento. Né? Os asiáticos trouxeram dinheiro de fora, aproveitaram a globalização em investimento e não na especulação. Então, tem erros de origem que é difícil consertar. Eu vou aqui, muito brevemente, relatar uma conversa com um líder empresarial importante que perguntava a ele por que as críticas à presidenta Dilma em 2014, indagando eu a ele por que as críticas, uma vez que a presidenta Dilma teria, de certa maneira, atendido a agenda empresarial ali em final de 2011 até 2012, que foi a desvalorização cambial, foi a redução da taxa de juros, foi a redução de custos, ou seja, é uma agenda produtivista. Uma agenda de inovação interessante. Sim. E ele me dizia, bom, de fato, são medidas atrativas para o setor produtivo. No entanto, por exemplo, ao reduzir a taxa de juros, a empresa brasileira, que tem quase 50% do seu faturamento associado aos ganhos financeiros, nós perdemos uma base da receita. 2, ao desvalorizar a nossa moeda, o que tornou atrativa as exportações, eu tive um aumento de custo decorrente das importações, porque uma base importante decorre das importações. Então, não tem esse ator, na verdade, a meu modo de ver, um ator que assume as medidas e toma essa iniciativa de assumir riscos. Tá certo? Agora, veja bem, um empresário que tivesse aceitado fazer investimentos em 2013, tá certo? Agora, quando o seu investimento estaria completo, ele poderia ter condições de produzir, ele estaria num cenário desfavorável. Está ferrado. Então, esse é um problema do ponto de vista de quem tem que tomar a iniciativa do investimento. Né? Keynes sempre falava que o investimento capitalista é quase um salto triplo no escuro. Mas você teve algumas experiências bem interessantes de garantir demanda, que no fundo o risco é demanda. Sim. Que foi a questão do próprio pré-sal. Aquele trabalho de inovação da Petrobras nas parcerias foi aquele programa de desenvolvimento produtivo do Ministério da Saúde também. Ou seja, teve experiências interessantes, criativas aí que, num certo momento, seja pela Lava Jato, seja pela crise política, foram para segundo plano, mas elas estão aí, não morreram, né? Não, essa é uma demonstração que é possível fazer política industrial, né? Certamente não comparável a dos anos 70, dos anos 50, mas há setores pelos quais nós temos competitividade e que uma política de garantia de demanda, sobretudo no médio e longo prazo, é absolutamente fundamental para dar guarida a investimentos dessa natureza. Então, mas quando a gente tira toda essa parte da crise política, esse noticiário tremendamente negativo, a gente vê experiências que foram bem sucedidas na parte aí de políticas de inovação, as políticas de conteúdo nacional, as políticas de garantia de demanda. Na área de educação, teve uma degringolada no final com o FIES, Pronatec, mas você tem algumas experiências bem sucedidas. A área de direitos humanos, a própria visão de aprofundamento da democracia social, você tem as ferramentas de conferências nacionais e conselhos que foram meio deixadas de lado. A BDI tinha aquelas ferramentas lá dos conselhos empresariais que foram deixadas de lado, mas
são ativos que nós temos. Qual a dificuldade de criar um mosaico com todos esses fatores para mostrar que você tem um Brasil de futuro que está pronto aí, precisando apenas ter um maestro aí? Qual a dificuldade do país se entender? Bom, eu vejo duas questões a serem consideradas, né? A primeira, um certo descolamento da agenda política do conjunto da sociedade. Nós estamos diante de questões novas e que a política não consegue nem entender e responder. E, de outro lado, eu diria assim, o esgotamento daquela maioria política que permitiu ao presidente Lula vencer as eleições por 2 vezes e também a própria presidenta Dilma. Quer dizer, eu diria que a maioria política que se constrói e dá liderança ao Partido dos Trabalhadores é uma maioria política conformada pelos derrotados dos anos 90. Né? Derrotados pelos políticos neoliberais, então os trabalhadores que perderam emprego, perderam salário, a classe média que foi prejudicada, a agricultura familiar, os industriais. Então se forma uma maioria política que dá a vitória ao presidente Lula, mas na verdade é uma maioria política que não autoriza reformas. Tanto é que reformas, praticamente, nós não fizemos reformas profundas, reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, bancária, enfim. A agenda das reformas ficou no segundo plano porque essa maioria política queria, na verdade, que você repusesse o que havia perdido nos anos 90. E eu não tenho dúvida que há um êxito inegável nos últimos 12 anos em repor o que havia sido perdido. Não é? Você repôs através da criação de 22 milhões de empregos, aumenta a participação dos salários na renda nacional, a expansão produtiva, tecnológica, enfim. Isso se esgota praticamente em 2012, 2013, porque a agenda foi cumprida, você precisaria de novos atores. E essa dificuldade de ampliar a sua base vai levando a um processo de concessões, tá certo? As concessões vão ser dadas pelo aumento dos juros, tá certo? A concessão são dadas à redução dos tributos. Isso tudo vai levando a um problema maior, que é a própria administração do Estado brasileiro. Vamos a outra pergunta enviada através do portal brasilianas.org, selecionada pela jornalista Sara Quines. Nós temos uma pergunta do Ricardo Darigo, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: recentemente o ex-presidente Lula tem dado declarações incisivas sobre o comportamento do partido. Considerando que essas não são simplesmente uma antecipação da próxima campanha eleitoral, o que essas críticas representam e qual o seu efeito prático sobre as lideranças partidárias em curto e médio prazo? O PT vem passando por um processo, não é, de revisão à sua atuação. É um partido democrático que se abre num congresso ou por discussões internas e várias lideranças, entre ele a principal, o presidente Lula, tem chamado a atenção para problemas que estão colocados. Não é? Falávamos anteriormente da questão que o Nassif havia formulado dos problemas políticos. Eu diria assim, nós estamos diante de questões novas para os quais o PT e os outros partidos não têm muito o que dizer. Por exemplo, o processo de envelhecimento rápido da sociedade brasileira. Tá certo? Nós estamos hoje com 3 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade. Em 2030 serão 20 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade. Isso é uma agenda nova. Muda completamente a política de saúde, a política de educação, se você quiser trabalhar com isso. Né? Nós vamos olhar uma outra parte importante para os quais os partidos têm dificuldade de responder. O avanço do trabalho imaterial. Né? Hoje nós temos 4/5 dos empregos gerados no Brasil são empregos nos serviços, no setor terciário, que é um setor de difícil organização partidária, sindical, de difícil conexão, mas é um segmento em que as pessoas estão mais escolarizadas, com muito contato na tecnologia de informação. Né? Esse segmento que mais se expande é um segmento, inclusive, que nem precisa de partidos como intermediários, porque vai direto na presidenta, fala direto com o parlamentar, ele tem acesso direto pelas tecnologias de informação. Então, a dificuldade, ao meu modo de ver, se dá pelo fato de você ter incapacidade de construir uma agenda que conecte com essa mudança que nós estamos vivenciando no curso da sociedade brasileira. Vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que discute hoje a crise no PT. Nesse último bloco, vamos falar dos desafios da legenda para conquistar novas gerações, mas principalmente do trabalho que tem sido feito pela Fundação Perseu Abramo, aí, que eu conheci outro dia, tem coisas bem interessantes. Esse negócio do centro de pensamento, o Márcio,
Eu queria saber primeiro qual é a integração entre a Fundação e o PT e depois o que vocês estão produzindo lá de estudos e principalmente desse trabalho ligado aí às redes sociais e à internet. Muito bem. Bom, a legislação eleitoral estabelece que todos os partidos devem ter uma fundação e pelo fundo partidário uma parte dos recursos vai justamente para o financiamento das fundações. Então todos os partidos têm suas próprias fundações. E as fundações têm um papel auxiliar ao partido, que, de certa maneira, diz respeito a produzir e difundir conhecimento, preparar e organizar melhor a ideologia e, ao mesmo tempo, o processo de formação de dirigentes, né? E a Fundação Perseu Abramo completou 19 anos, abrimos agora o 20º ano de existência da instituição, e nós preparamos, na verdade, um plano estratégico de atuação que diz respeito a questões problemáticas, mas também com potencial de avanço do Partido dos Trabalhadores, né? O primeiro papel, digamos assim, diz respeito à formação de dirigentes, né? Nós organizamos um conjunto de cursos que vão desde a preparação de quadros para a gestão na administração municipal, estadual do Partido dos Trabalhadores, a formação de militantes. Nós estamos trabalhando com uma formação que envolve 35 mil militantes do PT. Isso aí através do quê? De educação à distância? Exatamente, a presença da educação à distância, mas também presencial, é uma combinação, né? Nós estamos trabalhando nas 300 principais cidades, polos do país, né? Cidades com mais de 100 mil habitantes, vai desde aquele militante que tem menor conhecimento, não tem graduação, por exemplo, para que ele possa ter uma visão de como é que foi o Brasil, pensado na perspectiva da esquerda, de um Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, entre outros autores, que ele tem a capacidade de compreender a realidade e também tem a capacidade de, com a sua tarefa de militante, mudar o Brasil, né? Temos uma outra parte que diz respeito à formação de gestores, então um curso de especialização, um curso de mestrado. Então isso nos dá uma possibilidade de nós termos cada vez mais quadros dirigentes com capacidade de compreender a problemática brasileira. A questão do gestor, que tipo de conteúdo que vocês passam para eles? Bom, é uma gestão crítica em relação ao Estado brasileiro que nós temos, né? Um Estado que é muito forte para tributar os pobres e muito fraco para tributar os ricos. Como é que se muda isso do ponto de vista da gestão tributária? Do ponto de vista de uma prefeitura que está mais exposta, digamos, aí às pressões, que tipo de receita que vocês passam? Bom, na verdade não é bem uma receita, é um curso, na verdade, né, que visa levar um instrumental aos desafios daquele local, né? E são desafios muito grandes, do ponto de vista, inclusive, de construção de uma maioria naquele plano local, né? A construção de projetos que viabilizem a entrada de recursos para poder administrar a prefeitura, uma visão de planejamento estratégico, não é? De que não se pensa a eleição apenas no ano eleitoral, mas uma eleição ela é construída desde o início do mandato, né? Bem, então nós estamos olhando um pouco as diferentes esferas do Estado brasileiro, não é? Entender, inclusive, que, por exemplo, nós temos hoje uma crise do São Paulismo, quer dizer, São Paulo hoje, por exemplo, tem dificuldade de liderar um projeto nacional como fez no passado. Mas você olha o Nordeste, que tem tido vitórias expressivas do Partido dos Trabalhadores, né, que são estados que mais cresceram nos últimos anos, mas não tem uma visão de Brasil, um projeto para o Brasil. Por exemplo, vamos pegar aqui, então vocês tentam unificar também o discurso na base. Hoje você tem alguns paradoxos aí do partido ter que endossar, às vezes, políticas aí que vão contra os seus princípios para garantir a governabilidade. Que tipo de argumento que vocês passam na ponta para o sujeito defender essas posições? Bom, eu gosto muito da definição leninista de partido, né? Quer dizer, governo é governo, partido é partido, movimento social é movimento social. E dizia Lenin que o bom partido é aquele que fica à esquerda do governo e à direita do movimento social. Olha só. Então, entendo que o papel da fundação em subsidiar o PT é ele dar condições para entender a realidade e saber que determinadas políticas elas têm um papel tático, mas não estratégico, né? O próprio Lenin lançou
o NEP, a nova economia política, que era cujo objetivo dar um passo atrás para dois para frente. Então, a ideia da tática e estratégica elas são fundamentais para entender as posições que o PT adotou no período recente. Márcio, com as redes sociais e com o advento aí desse protagonismo da juventude, a juventude ela quer utopias. E você tem hoje partidos à esquerda do PT que trazem utopias, digamos, até mais facilmente pelo fato de não ter experiência de poder, né? De que maneira que se recria a utopia dentro do PT? Então, eu diria assim, no passado a esquerda tinha ideias, mas não tinha votos. Não é? E passamos por uma fase em que a esquerda tem votos, mas não necessariamente ideias. Portanto, temos que entender que nós perdemos a batalha das ideias, não é? E isso nos coloca um desafio enorme, é de entender, na verdade, a natureza da sociedade na qual nós estamos hoje envolvidos, né? Então, eu diria assim, uma utopia fundamental é como como viver com qualidade de vida 100 anos de idade. Nós estamos entrando numa fase cuja expectativa de vida vai ser 100 anos de idade. É possível, nesta sociedade em que as pessoas vão viver muito tempo, construir um novo padrão civilizatório? É possível trabalhar menos? É possível estudar a vida toda? Tem desafios, que eu diria assim, que não se limitam à perspectiva apenas e tão somente do consumo, né, dos limites do mercado. Isso são partes que não podem ser a finalidade. Então, eu diria assim, o PT está muito envolvido com essa perspectiva de entender melhor a natureza da sociedade para poder oferecer, na verdade, um programa que seja um programa que conecte com o futuro e não com o passado, né? Outro autor que eu gosto muito que diz o seguinte: o papel dos partidos não é cultuar a história, mas fazê-la. E esse é o desafio do PT. Agora, trabalhar esse imaginário, o PT não está conseguindo hoje. Como é que vai ser a formatação desse novo imaginário para o partido se colocar à luta? Então, não há dúvida que nós temos uma percepção muito clara, né, que o futuro depende um pouco da ligação do PT com os diferentes movimentos sociais e, sobretudo, com a juventude, com as diferentes juventudes que nós temos no Brasil. Né? E houve, pela experiência dos últimos 12 anos, uma série de políticas para a juventude, não é? Mas não houve, a nosso modo de ver, uma politização da juventude. Não é? Eu acho que o PT tem uma dificuldade que não conseguiu transformar os ex-miseráveis num ator político relevante. Então, mas quando a gente vê as manifestações de junho de 2013, aparentemente o PT não aprendeu nada com aquelas manifestações. Não conseguiu incorporar toda aquela generosidade da juventude lá, até permitiu que, com o tempo, com a falta de ação até do governo e do PT, essas manifestações fossem mudando de feição até ganhar esse tom rancoroso das últimas manifestações, né? Por que essa dificuldade de absorver o novo, um partido que ele era aberto, era uma esponja que pegava todos os movimentos sociais? Eu diria que, em parte, o problema também está no movimento social, está nos sindicatos. Nós tivemos 22 milhões de trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho nos últimos 12 anos. No entanto, a taxa de sindicalização não aumentou no Brasil. Nós tivemos 4 milhões de jovens que ascenderam ao ensino universitário. Isso significou melhora no movimento estudantil, maior força da UNE. Não é? Nós tivemos 1.900.000 famílias que tiveram acesso a uma casa própria. Né? E, obviamente, que isso está cheio de contradições, problemas das pessoas que vão morar em determinados lugares, etc. Isso resultou em uma associação de bairro mais pujante. Né? Então, indicar que o PT tem problemas é verdade, mas não é só o PT, também o movimento social, que era a base. Se você tinha um tipo de igreja, você tem hoje um outro tipo de igreja, tá certo? Tinha uma comunidade eclesiais de base, a teologia da libertação, né? As teologias que nós temos hoje são de outra natureza. Tá certo? E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da intelectualidade, um avanço crescente, eu diria assim, de uma ideologia pós-moderna, da fragmentação do conhecimento. Então, também temos problemas nas bases que deram origem ao próprio PT. Vamos a outra pergunta selecionada dos nossos telespectadores, selecionada pela jornalista Sara Quiles. A gente tem uma pergunta do Edgar Serra, de São Paulo. Ele diz o seguinte: notamos manifestações no campo conservador, fascistas e preconceituosas contra autoridades do PT, o partido e a própria presidenta, que muitas vezes ultrapassam os limites da legalidade e não há nenhuma atitude de defesa contra isso tudo. Percebemos uma apatia e aceitação total dos atingidos. Como o senhor analisa isso? Bom, de fato, nós percebemos, há expressões e manifestações de ódio, vamos dizer assim,
né, que anteriormente não se expressavam. Né? Mas não significa dizer que o ódio não existia. Ele estava ali inoculado, mas não tão pronunciado. Então, eu diria assim, é natural que haja manifestações dessa natureza, lamento muitas delas inapropriadas, não é? Mas respeito, porque é um sinal de que esse país tem legitimidade para perceber que há oposição, que há manifestações. Não é? Nós somos um país sem tradição democrática. Somos um país com mais de 500 anos de história e estamos completando agora 50 anos de experiência democrática. A escassez da democracia leva muitas vezes à expressão do autoritarismo e de ódio dessa natureza. Você acredita que a democracia, apesar de imperfeita, aqui está consolidada? Bom, eu acredito que devemos ser vigilantes, porque a democracia que nós temos hoje, ela pressupõe a existência de instituições muito fortes, né? E eu diria assim, temos problemas nas instituições. Né? Nós temos, por exemplo, um componente fundamental do Estado, não é? Que é o poder judiciário. O poder judiciário saiu do regime militar e veio para a democracia sem grandes modificações. Não é? Temos uma estrutura partidária com fragilidades. Não é? Os tribunais de contas aí estão virando poder autônomo também? Então, essas expressões, digamos assim, do controle, muitas vezes supera o que se imagina ser adequado para partidos ou maiorias que se construíram do ponto de vista eleitoral. Ô Márcio, você falou da crise como um fator de mudanças. Até que ponto que a crise pode produzir mudanças e que tipo de mudanças também? Porque a crise nem se ela produz um New Deal nos Estados Unidos, ela produz também o fascismo na Itália. Bom, eu tenho uma leitura que nós estamos chegando no ponto ótimo dessa crise, que é o ponto ótimo que exigirá uma postura talvez inimaginável da presidenta Dilma. Né? Uma postura como, por exemplo, teve Juscelino Kubitschek. Ele ganha as eleições em 1955, assume o governo em 56 e ele percebe que, de um lado, ele tem um acordo do FMI feito por Café Filho que limita muito, é um programa de austeridade fiscal, tá certo? De outro lado, ele olha a base política no seu Congresso, ele tem lá 1/3 dos votos. O que faz Juscelino Kubitschek? Ele disse, olha, eu não fui eleito para fazer mais do mesmo, eu fui eleito para fazer o novo. E onde é que ele vai construir o novo? Nas ruas. Ele constrói o plano de metas, né, de 50 anos em 5, nas ruas. Ele constrói Brasília nas ruas. Então, eu diria assim, a crise pode estar levando, não é, ao um surgimento de uma Dilma, talvez desconhecida, que construirá o seu governo a partir, não é, de uma articulação muito grande fora das instituições tradicionais. Isso aí você tem elementos para fortalecer essa sua crença ou é um ato de fé aí? Não, eu diria que, na verdade, é a percepção de que a crise leva a algum tipo de mudança. Levará a presidenta Dilma a ter que tomar, talvez, decisões que ela não imaginaria ser necessário. E só para definir melhor, o presidente Lula não teria um governo tão bom como foi o segundo governo sem o mensalão, sem a crise em 2008. Então, a crise impõe justamente tomada de decisão que muitas vezes não está inicialmente planejada. Então, estou bem otimista aí, Márcio. Vamos ver, o tempo vai nos dizer. E os elementos que se tem hoje, por exemplo, você tem um conjunto, a Dilma do começo do 2010, ela tinha uma visão bem clara aí do que seria o tempo pós-inclusão, políticas industriais, de inovação, de educação. Esses elementos você acha que tem condição de serem retomados ou vai exigir uma mudança mais ampla ainda do que a implementação, o renascimento dessas políticas que foram lançadas na época? Quando você fala fazer ao largo dos partidos políticos, o que significa isso? Chamar a sociedade civil, as associações? Eu gosto muito da experiência do Juscelino Kubitschek, né? Ele criou os grupos executivos. Né? Porque se você fizer dentro do Estado, um Estado que não foi reformulado, não foi democratizado, isso transforma a burocracia no reino de si mesmo. Portanto, tem que construir de forma alternativa. Bom, o programa Brasilianas.org sobre a crise do PT termina por aqui. Agradeço a participação do presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Postman, também a colaboração da jornalista Sara Kine e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.